O rei Davi tinha um filho, Absalão, que tinha feito mal à sua irmã chamada Tamar. Mas Joabe, filho de Sárvia, percebendo que o coração do rei ainda se voltava para Absalão, mandou vir da Técoa uma mulher habilidosa e disse-lhe: põe-te de luto, toma vestes de luto e não te unges, para pareceres uma mulher que chora um morto há muito tempo. Virás então ter um rei e lhe falarás assim e assim. E Joabe sugeriu-lhe o que ela devia dizer. A mulher veio, pois, de Técoa e apresentou-se ao rei. Lançou-se por terra e prostrou-se, dizendo-lhe: salva-me, ó rei, salva-me. O rei disse-lhe: o que tens? Ai de mim, disse ela, sou uma viúva, meu marido morreu. Tua serva tinha 2 filhos. Brigaram no campo e, não havendo quem os separasse, um deles feriu o outro e matou-o. E eis que agora se levantou contra tua serva toda a família, dizendo-lhe: dá-nos o fratricida para o matarmos em castigo do sangue do irmão que ele matou e exterminaremos o herdeiro. Querem assim apagar a última brasa que me resta, de modo que não se conserve de meu marido nem nome nem posteridade na terra. O rei disse à mulher: volta para tua casa, tomarei providência a teu respeito. Mas a mulher de Técoa disse ao rei: sobre mim e não sobre a casa de meu pai recai a culpa. O rei e o seu trono serão inocentes. O rei disse-lhe: se alguém te ameaçar, traze-o à minha presença, e ele não te incomodará mais. Ela juntou: queira o rei lembrar-se do Senhor, seu Deus, para que o vingador do sangue não agrave a desgraça, matando meu filho. Pela graça de Deus, disse ele, não cairá um só cabelo da cabeça de teu filho. A mulher então disse: permite que a tua serva diga uma palavra ao rei, meu senhor? Fala. Por que, pois, pensas fazer o mesmo contra o povo do Senhor? Pronunciando essa sentença, o rei se confessa culpado pelo fato de não se lembrar daquele que desterrou. Ela queria falar do filho dele, né? Quando morremos, somos como a água que não mais se pode recolher, uma vez derramada por terra. Deus não faz voltar uma alma. Cuide, pois, ó rei, que o banido não fique mais exilado longe dele. Se eu vim aqui falar desse assunto ao rei, foi porque o povo me aterrou. A tua serva disse: falarei ao rei, talvez o rei faça o que lhe pedir. Sim, o rei me ouvirá e livrar-me-á da mão do homem que procura excluir-nos a mim, o meu filho, da herança do Senhor. Que o rei, ajuntou ela, se digne pronunciar uma palavra de paz, porque o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus, para discernir o bem do mal. Que o Senhor teu Deus seja contigo. O rei disse à mulher: não me escondas nada do que te vou perguntar. A mulher respondeu: que o rei, meu senhor, fale. Não anda a mão de Joabe contigo em tudo isso? Por tua vida, respondeu-lhe ela, não se pode desviar para nenhum lado que o rei acaba de dizer. Sim, foi o teu servo Joabe quem me deu instruções e sugeriu à tua serva tudo o que ela disse. Foi para dar a esse assunto uma nova feição que Joabe fez isso. Porém tu, ó rei, meu senhor, és tão sábio como anjo de Deus para saber tudo o que se passa na terra. O rei disse a Joabe: a coisa está decidida, vai, traze o jovem Absalão. Joabe prostrou-se com o rosto por terra e abençoou o rei, dizendo: agora o teu servo reconhece que ganhou o teu favor, ó rei, meu senhor.
pois que o rei cumpriu o desejo de seu servo. Joabe foi a Gessur e trouxe Absalão para Jerusalém. Mas o rei disse que ele vá para sua casa, pois não será admitido à minha presença. Absalão retirou-se para sua casa e não se apresentou diante do rei. Não havia em todo Israel homem mais belo que Absalão, e que fosse tão admirado como ele. Da cabeça aos pés não havia nele defeito algum. Quando cortava o cabelo, que fazia a cada ano, porque sua cabeleira se tornava por demais pesada, o peso deste era de 200 siclos, pelo peso real. Nasceram-lhe 3 filhos e uma filha chamada Tamar, que era de grande beleza. Absalão permaneceu em Jerusalém 2 anos, antes de ser admitido à presença do rei. Mandou chamar Joabe para mandá-lo ao rei, mas ele não quis vir. Chamou uma segunda vez e ele recusou-se de novo. Disse então Absalão aos seus servos: Vedes o campo de Joabe ao lado do meu, semeado de cevada? Ide e lançai-lhe fogo. Os servos de Absalão incendiaram o campo. Os servos de Joabe foram ter com ele, rasgadas as suas vestes, e disseram-lhe: Os homens de Absalão incendiaram o teu campo. Joabe foi então à casa de Absalão e disse: Por que incendiaram os teus homens o meu campo? Absalão respondeu: Eu te mandara chamar, dizendo: Vem, pois quero enviar-te ao rei para dizer-lhe: Porque vim eu de Gessur, seria melhor ter ficado lá. Quero ser admitido à presença do rei. Se sou culpado, que me matem. Joabe foi ter com o rei e contou-lhe tudo. Absalão foi chamado, entrou à presença do rei e prostrou-se diante dele com o rosto por terra, e o rei o beijou. Depois disso, Absalão adquiriu para si um carro, cavalos e 50 homens para escoltarem-no. Colocava-se desde cedo à beira do caminho, junto à grande porta, e interpelava todos os que vinham procurar o rei para um julgamento, dizendo: De que cidade és tu? O outro respondia: Teu servo é de tal tribo de Israel. Vê, dizia Absalão, a tua causa é boa e justa, mas não há ninguém para te ouvir da parte do rei. E Absalão juntava: quem me dera ser um juiz desta terra. Todo o que tivesse um litígio ou uma questão e viesse ter contigo, eu lhe faria justiça. E se alguém se aproximava para se prostrar diante dele, estendia a mão, detinha-o e beijava-o. Assim fazia Absalão com todos os israelitas que vinham procurar o rei para qualquer julgamento, e deste modo conquistou os corações dos israelitas. 4 anos se passaram. Absalão disse ao rei: Deixa-me ir a Hebrom para cumprir ali uma promessa que fiz ao Senhor. Quando o teu servo estava em Gessur, fez esse voto: Se o Senhor me reconduzir a Jerusalém, irei prestar-lhe culto em Hebrom. Vá em paz, disse o rei. E ele foi para Hebrom. Absalão enviou emissários secretos a todas as tribos de Israel com esta mensagem: Quando ouvirdes o som da trombeta, dizei: Absalão é rei em Hebrom. Ora, tinham partido de Jerusalém com Absalão 200 homens, convidados por ele, que o seguiam com simplicidade de coração, sem nada suspeitar. Enquanto oferecia os sacrifícios, Absalão mandou chamar também Aquitofel, Gilonita, conselheiro de Davi, à sua cidade de Gilo. E assim a conjuração se fortificava e se tornava cada vez mais numerosa em torno de Absalão. Vieram então anunciar a Davi: Os israelitas aderem a Absalão. Davi disse então a todos os que estavam com ele em Jerusalém: Vamos, fujamos, porque não podemos de outro modo escapar a Absalão. Apressai-vos e parti. Não suceda que ele nos surpreenda de repente
e nos inflija a ruína, passando a cidade ao fio da espada. Os servos do rei disseram: faça-se como ordenar o rei, meu senhor, somos teus servos. O rei partiu a pé com toda a sua família, mas deixou 10 concubinas para guardar o palácio. O rei saiu, pois, a pé com todos os seus servos e se detiveram na última casa. Todo o seu exército desfilava ao seu lado, os cereteus, os feleteus e todos os geteus, em número de 600 homens que o tinham seguido desde Gete. Todos marchavam diante do rei. O rei disse a Etai, o geteu: por que vens também tu conosco? Volta e fica com o novo rei, pois és um estrangeiro e mesmo um exilado de tua terra. Chegaste ontem e hoje vou fazer que andes errante conosco, não sabendo eu mesmo aonde vou? Volta, toma os teus contigo, e que o Senhor seja misericordioso e fiel para contigo. Mas Etai respondeu ao rei: pela vida do Senhor e pela vida do rei, meu senhor, onde estiver o meu senhor e rei, ali estará também o teu servo, tanto para a morte como para a vida. Está bem, disse Davi, passa. E Etai, o geteu, desfilou com todos os seus homens e com toda a sua comitiva. E estando o rei junto de Cedron, enquanto desfilava o povo diante dele, tomando o caminho da oliveira do deserto, toda a terra chorava em alta voz. Veio também Sadoque com todos os seus levitas, trazendo a arca da aliança de Deus. Depuseram-na enquanto Abiatar subia, e até que tivesse passado todo o povo que tinha saído da cidade. Disse então o rei a Sadoque: conduz a arca de Deus à cidade, e se eu achar graça aos olhos do Senhor, ele me reconduzirá e me fará revê-la, bem como o lugar de sua habitação. Mas se disser que não quer mais saber de mim, eis-me aqui, faça de mim o que lhe aprouver. O rei disse ainda a Sadoque: vede, tu e Abiatar, voltai em paz para a cidade de Aquimaas, teu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Eu vou arrastar-me pelas campinas do deserto, esperando que me mandeis notícias. Sadoque e Abiatar reconduziram, pois, a arca de Deus para Jerusalém e lá ficaram. Davi subiu chorando o monte das oliveiras, cabeça coberta e descalço. Todo o povo que o acompanhava subiu também chorando com a cabeça coberta. Foi anunciado a Davi que Aquitofel estava também entre os conjurados de Absalão. Davi disse: fazei que se frustrem, ó Senhor meu Deus, os desígnios de Aquitofel. Ora, chegando Davi ao cume do monte, no lugar onde se adorava Deus, veio-lhe ao encontro Cusai, o araquita, com a túnica em farrapos e a cabeça coberta de pó. Davi disse-lhe: se vieres comigo, ser-me-á pesado. Mas se voltares à cidade e disseres a Absalão: eu quero ser, ó rei, teu servo, como fui outrora servo de teu pai, doravante servir-te-ei a ti. Então desconcertarás a meu favor o desígnio de Aquitofel. Terás lá contigo os sacerdotes Sadoque e Abiatar, a quem comunicarás tudo o que souberes no palácio real. Com eles estão os seus 2 filhos, Aquimaás, filho de Sadoque, e Jonatas, filho de Abiatar. Por eles me transmitireis tudo o que ouvirdes. E Cusai, amigo de Davi, voltou para a cidade no momento em que Absalão fazia sua entrega em Jerusalém.